Fala galera, começando aqui mais uma videoaula. Essa é a nossa terceira parte da videoaula, né? Como eu falei aula passada, já faz um tempinho já que eu não publico nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, aula passada, né, nós terminamos algumas entidades. Eu deixei ainda algumas sem implementar, né, dado a demora para fazer. Então o que eu fiz? Para facilitar a vida para vocês, eu publiquei os códigos no CodeGoogle, tá? Que é uma das partes da nossa aula hoje, que é conhecer um pouquinho sobre o repositório de fontes, os benefícios do uso e etc. E dar continuidade na implementação, conhecer um pouquinho sobre a API de JDBC do Java, né? E implementar os padrões, né? Começar a implementar os padrões de MVC e DAO, né? Que é uma camada de persistência, e ver como que fazer isso usando a implementação tradicional de JDBC, tá bom? Obrigado. Bom, então vamos continuar aqui conhecendo um pouquinho sobre o repositório. O que é repositório de fontes, né? Repositório de fontes para que nós usamos? Usamos para armazenar todos os códigos, né? E para trabalhar com controle de versão, ou seja, você não perder, você começar a codificar, né, aquele negócio, eu vou gravar aqui na minha máquina tal, e depois cracha a tua máquina, e o que acontece? Tu perde tudo. É uma das opções. Então, o repositório de fonte ele vai te ajudar nessa parte. Outra parte bacana é que você pode também trabalhar e criar várias versões do mesmo software, tá? Através de trunks, abrindo branches, criando labels, tá? Que é uma outra parte bem bacana também. Hoje não dá para produzir software e profissionalmente sem usar um repositório de fontes, que é quase que uma obrigação, né? É quase antiético produzir software hoje sem controle de versão, tá? O que eu estou usando é o repositório na nuvem, que é da Google, que é o codegoogle.com, que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá aqui no meu browser, no meu Chrome, né? Tudo que é Google é bom, galera. Então, eu publiquei o projeto, né? Como o Coque, o Donto, o Swing. Publiquei o projeto aqui como um projeto open, tá? É uma das premissas, a partir do momento que você coloca um projeto no Google ou em outro repositório também, que é o GitHub, é que ele seja open source, tá? No caso aqui, como é a nossa videoaula, é totalmente open source. Então, tem lá. Então, eu criei um projeto aqui, que foi esse, e estou usando o repositório de fonte dele. Então, vamos aqui em source, para vocês darem uma olhada. Tá? Ele está aqui. Bom, a partir do momento que nós configuramos, em que você tem um repositório de código-fonte, você pode instalar um local também. Você pode baixar. No caso, eu estou usando o SVN, que é o Subversion. É um dos fornecedores, vamos dizer assim, open source, tá? Também de código livre. E que faz isso. Outro é o CVS, outro também é o Merkle e o Git, tá? Eu escolhi o SVN por ser mais comum. Poderia ter usado o Git também sem problema nenhum, tá? Inclusive, que é uma parte super bacana que o CodeGoogle fornece, é suporte a Subversion, Git e o Merkle, se eu não me engano.
É pra você enganar também, não tem problema. Bom, é isso. Então, caraca, desculpa, eu vou voltar aqui. Então, olha só. Para você fazer checkout, né, desse fonte, você pode, né, acessar a página que está aqui. Olha. Isso aqui está no PDF, eu vou acabar escrevendo isso aqui no blog também. Para ficar mais simples, tá? Você pode vir aqui pelo codegoogle.com/p, ou sei lá qual que é P, Decide Project, qual que é o Don't Swing, /source/checkout. Aí você faz o checkout via SVN. Ou, eu já fui mais gente boa, né? Eu já deixei um zipão aqui, cara, pô, eu não quero mexer com código fonte agora, com repositórios de fontes e tal, eu não quero complicar a minha vida, então eu deixei aqui um zipzinho já da aula 1 e aula 2, e depois eu vou colocando aqui os zips incrementalmente, tá? Das aulas, beleza? Então, só voltando no meu TXT, né? Aqui a URL, como estava lá do código, para fazer o checkout, tá? Então, SVN checkout, a URL e a trunk e o nosso amigo, o nome do projeto, coque-odonto-swing-read only, tá? Para você fazer somente leitura. Por que está somente leitura? Porque eu não sei quem que está vendo esse vídeo, então não dá para ficar abrindo para o mundo. Mas se quiser participar, é só pedir permissão que eu abro permissão para fazer commit também, e aí a gente vai brincando junto. Beleza? Então aqui é aonde você pode, essa URL aqui é onde você pode fazer o download. Beleza? Então, o que é o código fonte? Já eu disse para vocês, já expliquei o que é o código fonte. Para que utilizar, né? Ou seja, para armazenar os seus fontes de uma maneira segura, garantindo com que você não perca versões, né? Uma forma também, poxa, eu fui lá e fiz um refactor no código e zoei mundial, e aí você, por exemplo, você pode fazer o checkout. Outra coisa bem bacana é a capacidade para você justamente trabalhar com pessoas concorrentes, vários desenvolvedores vestindo o mesmo código, tá? É a melhor prática para estar trabalhando com isso. Os repositórios existentes, né, como eu comentei, eu estou usando o Code Google, que é baseado no Subversion, que é uma das implementações, tá? Então, o repositório é o Subversion, vou colocar aqui, Subversion, tem o Git, que é bem legal, a galera tem usado bastante o Git. Um antigão, um CVS, acho que é CVS, puxa, tomara que não esteja escrevendo besteira. CVS, acho que tem o Mercury também, não sei se é Mercury. Vou falar Mercury, assim aí deu um inglês texano, mas acho que é isso, tá? Então, são esses. Eu particularmente gosto bastante do Subversion, me atende como repositório central, e o GitHub é um cara bem legal, que você pode ser um repositório descentralizado, você pode ter um central e ter vários outros repositórios, aí faz integração entre eles, é o bicho da goiaba, tá? Então é bem bacana. Bom, então, para que você possa trabalhar com um repositório, é necessário o Eclipse, é necessário que você instale um plugin. No caso, como eu estou trabalhando com Subversion, o Eclipse não vem. O NetBeans já vem com suporte a Subversion, então você não precisa instalar plugin nenhum, já está no jeito para trabalhar, tá? O plugin que eu estou utilizando é o SubEclipse, dá essa URL aqui, ó, lá da Tigris, da tigris.org. Então, é a versão que eu estou utilizando para configurar, beleza? Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer para adicionar um plugin no Eclipse. Muito bicaria, tá? Então eu vou chamar o Eclipse aqui. Tá na mão aqui, vamos lá no... Para acessar o Eclipse, para acessar a instalação de plugins,
você vai no menu Help, Install New Software, aí você precisa ter, né, o endereço do repositório, endereço da instalação, tá? Eu acabei esquecendo, eu vou voltar aqui na URL, lá, eu vou lá na URL da Tigris, aqui eu mostrei para vocês, para pegar essa URL aqui para mostrar. Então já está aqui no meu browser, aqui no meu browser, no meu Chrome, olha o jabá da Chrome. Então aqui, vamos aqui, ó, tá acessando o Subclipse, né, tigris.org, aí aqui a opção Download and Install, então, ó, olha só que lindo. Então, basta você copiar essa URL que está aqui, ó, Eclipse Updated Site, tá vendo? Tô vendo o meu marcadinho aqui? Copia, dá um Ctrl C e um Ctrl V lá naquele cara. Então, vamos lá, vamos voltar lá no Eclipse, o Help, Install New Software. E aqui você faz o que? Dá um add, add, o nome. Você pode escolher Subclipse, inventa o nome. Você pode também inventar o nome, mas não vai ser muito intuitivo depois para você procurar. Então, Subclipse. Acho que é Subclipse. Isso. Eclipse. E aí você cola aqui, ó. Põe, pô. Oh, desculpa. Eu não copiei, né? É aquela URL lá que estava aqui. Vou dar um Ctrl Tab. Já dei, né? Então, Ctrl C, o cabeçudo aqui não fez, né? E no meu caso, como eu já fiz isso no meu Eclipse, ele tá acusando aqui Duplicate Location, tá? Por quê? Porque eu já fiz isso uma vez para poder publicar lá no Subversion, lá no Code Google, beleza? Aí você dá OK, ele vai estar disponível para você, e aí você vai ter uma telinha semelhante a essa. Aí vai começar a puxar informações, tá? Vai acusar a versão que você quer trabalhar aqui, tá? Você seleciona e é praticamente um finish, tá? Pode next. Tinha que ter a opção Go to Finish. Acho que já tem aqui. Então aqui no caso, ó, você vai baixar todas as bibliotecas, ó, e o Subclipse, tá? Next, vou dar um next aqui para mostrar para vocês, mas aí ele vai calcular quais são as dependências que ele precisa baixar também para poder prover, que é uma das características de plugin do Eclipse, né? Na maioria das vezes ele usa de outros plugins para poder trabalhar. Então ele está verificando dependência, aí você dá OK e deixa o bichão baixando, tá? Provavelmente depois que ele terminar de baixar, ele vai pedir para reiniciar o seu Eclipse, tá? Ah, uma outra dica também, tá? Seguinte, esse negócio do Eclipse de plugin, pô, é muito chique. Só que às vezes eu principalmente, tá? Eu sou um instalador de plugin frenético, então tenho que me conter e isso acontece muito comigo. Então você baixa um plugin, vai lá, baixa outro. E aí uma hora um plugin que você baixou pode zoar o outro. Então, recomendação, cara, pega o seu diretório do Eclipse, você instalou os plugins básicos que você sempre gosta de trabalhar, beleza? Zipa ele e deixa ele como backup, que um dia você vai precisar dele, tá bom? Então vou cancelar esse cara aqui, que não é isso que eu quero fazer. E aí você já finaliza a sua instalação, tá? Beleza? Com relação à instalação de plugins. Então, vamos ver como é que o Eclipse lida com repositórios, tá? Então, vamos aqui na aba de perspectiva, aqui no menuzinho de perspectiva, ele tem uma perspectiva de... Cadê você?
Aqui, ó. Aqui, esse aqui são todas as perspectivas. No caso, eu tô com uma carambada de perspectiva, né? Mas não tem problema. Então, vamos lá. Então, temos aqui a perspectiva de SVN, repositório. Vai aparecer esse cara aqui para você. Põe on. E aí, você adiciona uma nova conexão com o repositório. Então, vou adicionar aqui, ó. Aí, você coloca a URL do repositório e da Finichat, tá? Feito o Wilson, ele vai se conectar ao repositório. Aí ele vai pedir usuário e senha, tá? Beleza. Eu não estou entrando muito no detalhe, porque senão a gente vai ficar com um aula extenso relacionado ao controle de versão, que é só um add-ons, tá? Mais à frente, eu faço uma videoaula só sobre esse trem aqui, aí eu coloco todos os steps detalhadinho, né? Inclusive de criando um repositório, né? Criando uma conta no Google para fazer isso, para brincar, tá bom? Então vou parar por aqui, tá? Relacionado ao Subversion, bem alto nível, tá? A intenção aqui não é, beleza, eu sou craque em Subversion, sou craque em repositórios, nem de longe, só um cheirinho. Então, vamos ver quanto tempo que eu já fiz. Nossa, já falei 15 minutos, caraca, bicho, eu falo demais. Então, beleza, tá? Então, falamos do Subversion, falamos aqui do Subeclipse, esse plugin instalado, lindo, maravilhoso. Aí depois a gente vê como eu faço uma outra videoaula falando mais sobre isso. Legal? Então vamos para o que interessa, tá? Então, na aula anterior, nós implementamos, vou voltar aqui para a perspectiva, nós implementamos várias coisas, todas as entidades. Então, todas as entidades estão implementadas, né? E já seguindo, né, um pouquinho sobre a camada sobre o MVC. Então vamos aqui. Então todas as entidades estão prontas para começar a o quê? Criar a camada de persistência. E vamos ver como fazer isso em Java. E como que o Java trabalha com isso. Então aqui eu tenho uma apresentaçãozinha que eu vou mostrar para vocês. Eu só não sei qual que é. Essa aqui. Eu vou mostrar aqui. De novo, gente, isso aqui é no estado. Então não tem muita frescura, não. Então, bom, então o Java, o que o Java fornece, né? O Java fornece uma API para fazer isso, né? Uma API chamada de JDBC, Java Database Connector. Para que ele usa para que ele fornece essa API, né? Para justamente ter a capacidade de fazer com que uma aplicação Java consiga conectar com qualquer banco de dados existente. Então, por exemplo, você acha que o Java sabe como que o Oracle trabalha? Como que o MySQL trabalha? Como o SQL Server trabalha? Não sabe, né? Agora até pode saber, depois da aquisição, mas não sabia. Então o que ele fez para poder ser genérico? Ele criou uma especificação. Ou seja, a especificação não nada mais é que um papel de pão. Foi lá uma especificação em que o que todo banco tem que ter para se conectar com uma aplicação Java. Então, a implementação JDBC nada mais é do que um conjunto de interfaces que fornecem acesso. Olha lá, gente, ó, agora é o Rafa aqui, ó, atrapalhando, ele tá fazendo tanto. Olha lá. Tá bom. E o azul é a cor do mar. Então essa foi a participação especial de Rafael Caldeirado. Beleza? Já teve o Dudu? Já participou. Então pode ir, Rafa. Vai, deixa o pai terminar. Então vamos lá, galera. Bom, ele
criando esse conjunto de interfaces, né, ele consegue fornecer uma forma padrão para que os implementadores dos bancos de dados, né, como o Oracle, a MySQL, HSQLDB, até o SQL Server, possa conectar ao banco Java. E como que é isso, né? Então como que o Java foi lá e definiu um conjunto de interfaces e pouquíssimas classes concretas, esses vendors implementam esses drivers, ou seja, criam classes Java ou criam o que nós chamamos de drivers. Vamos ver aqui como é que é mais ou menos a arquitetura. Então, a arquitetura do JDBC, né, ela é composta da seguinte forma. O Java fornece um gerenciador do driver e os vendors fornecem o driver, que pode ser um driver implementado totalmente em Java, como a maioria, ou um driver do tipo trabalhando com código nativo, por exemplo, uma biblioteca proprietária em C, aí ele vai lá e implementa um wrapper em Java para fazer acesso a essa API. Ou, por exemplo, olha só, o Java, a única coisa que ele fornece de driver é um driver implementado já, que é em ODBC. Ou seja, o ODBC é um padrão Microsoft para que aplicações Microsoft acessem bancos de dados, Oracle, Access. Então, por exemplo, você tem um banco Access, você deve usar um driver JDBC ou ODBC para acessar esse banco Access, tá? E fora outras características de driver, né? Tem o que nós chamamos de bridge, em que você não acessa diretamente o banco de dados, você acessa uma espécie de middleware, e esse middleware acessa o banco de dados. Tá? Então essa é mais ou menos a arquitetura. E a sua aplicação está aqui, ó, é essa parte laranja, em que para você é transparente. Tá? É como, por exemplo, o que nós chamamos de interface, igual o que acontece com a interface USB. Você sabe como que ela funciona? Não sabe, né? Só sabe que você chucha o pendrive aqui e ele vai funcionar. Ou seja, porque ele trabalha em cima de uma especificação, né? E trabalha em cima de uma arquitetura padrão, né? Então, eu falo muito então, né? Eu estou percebendo. Aqui seguem as principais interfaces do JDBC. Então, que é a interface Connection, né? O que representa a Connection, né? What the hell? Connection, no fim, é a representação da seção da conexão que você fez com o seu banco de dados. Ou seja, conectou no Java, ele vai criar uma seção lá no seu banco de dados. O statement, que é esse trem? É um cara com capacidade de execução de comandos. O prepared statement. O que é prepared, né? Prepared é preparado. Os preparados. Mas não é isso não, tirando essa parte de sacanagem do funk. Para você ter capacidade de criar comandos já previamente preparados. Callable statement é usado para execução de stored procedures, para fazer chamada de funções, né, de functions no seu banco de dados. Tá? Result set é um set de resultados. No fim, é o produto da sua consulta, né, equivalente a um cursor do banco de dados. E o driver? O driver é o cara que vai gerenciar tudo isso para você, tá? Com ele que nós trabalhamos. E as classes, né, existem, são poucas, né? Então tem o Driver Manager, que é o gerenciador do banco de dados, que nós temos aqui na tela anterior, né? Aqui esse trenzinho laranja, é o gerenciador, que é o nosso Driver Manager. E o timestamp, que é para trabalhar com data, né, em formato absoluto. Então, quando você trabalha com banco de dados, a maioria das vezes o seu banco de dados não está local na tua máquina. Então você precisa conectar a esse servidor. Então o JDBC ele criou um padrão de URL de conexão para estabelecer de novo mais um padrão. Então como é que é formada essa URL? Ela tem uma sintaxezinha básica. Então, ou seja, JDBC,
o nome do driver, dois pontos, um subnome, ou seja, qualquer coisa depois vem ali é surprise. Não é bem surprise, obedece um padrão, como vocês podem ver aqui logo abaixo. Então, por exemplo, para eu me conectar no Oracle, JDBC, dois pontos, Oracle, dois pontos, barra, barra, hostname, isso aqui é no Thin Client, dois pontos, a porta, barra, o nome, o seed do Oracle. Para conectar no MySQL, né, um dos bancos mais usados aí para pequenas e médias empresas. JDBC Open Source também. JDBC, dois pontos, MySQL, dois pontos, barra, barra. O host da máquina, né, ou IP, dois pontos, a porta, barra, o nome do database. E o Derby, que é uma implementação de banco de dados totalmente feita em Java, tá? Um projeto iniciado na Sun com o apoio da Apache, que é bem legal. Inclusive é esse banco de dados que nós vamos usar na nossa videoaula, para ficar mais simples para vocês brincar na casa de vocês, tá? Então, para tirar a complexidade de levantar um banco, levantar um MySQL, né? Eu já tive problemas, por exemplo, com alunos que não conseguiram levantar um MySQL, ficavam lá emperrados no MySQL, né? O Derby bem tranquilo, bem simples. Então, o JDBC, dois pontos, Derby, dois pontos, barra, barra, hostname, dois pontos, a porta, barra, o database name. Tá? Então, essa é a sintaxe padrão. Não precisa decorar isso aqui, não. Isso aqui vocês vão cansar de ver isso aqui, de criar aplicaçãozinha em Java. Então, não se preocupe. Então, aqui tem um trechinho de código que mostra como conectar a tua aplicação Java a um banco de dados e executar um comando, né? E que no caso é um select no banco de dados e obter um resultado desse select. Então, o que você precisa ter para fazer isso? Primeiro, nossa, gente, tá esse código... Ah, tá, beleza. Eu achei que uma coisa e pensei outra. Desculpa. Então, olha só. Você precisa ter o banco iniciado, né? Tem que estar inicializado na sua máquina. Tem que estar, o serviço do banco de dados tem que estar no ar. E você precisa ter carregado o driver do banco de dados no seu projeto. Tá? Tem que estar no seu class path, para que ele possa ser iniciado. Então, esse mesmo código, vamos olhá-lo de forma um pouco diferente, uma forma mais diagramada, para que a gente consiga compreendê-lo melhor. Então, olha só, a primeira coisa que você faz, quando você vai conectar com o banco de dados, você precisa falar para o Java, assim, ó, Java, qual driver existente imaginável eu vou trabalhar? Tá? Então, é o processo que nós chamamos de registro do driver. Tá? Para fazer isso de uma forma mais elegante e uma forma mais que você possa depois manipular isso usando um arquivo texto, arquivo de propriedades, que é uma coisa que a gente vai aprender também fazer mais à frente. Vamos usar uma classe, olha só que bonito, você pode usar isso numa reunião. Uma classe de metadados. A classe class. A classe class ela é usada para você criar instâncias de classe de forma dinâmica e também contar coisas sobre as classes. Vamos dizer, quais são os métodos que essa classe tem, quais são os fields declarados e outras cositas a mais. Tá? Depois, com mais detalhe, a gente dá uma olhada sobre isso. Né? Talvez faça uma videoaula de reflections, assim, coisas assim, chamadas dinâmicas de código. Mas, por enquanto, vamos entender como isso. Então, o class for name, ele vai chamar o driver fornecido pelo vendor. No caso aqui deste exemplo, eu estou apresentando como MySQL, tá? Ou seja, o driver do MySQL é o que? A classe driver, que está contida no pacote com.mysql.jdbc.driver, tá? Ou seja, a classe driver. Feita essa etapa, o driver está registrado. Tá? Então você pode
conectar com o banco de dados. O seu gerenciador de driver já sabe com que driver ele vai trabalhar. Tá? O seu driver manager. Tá? Também tem como fazer isso fazendo chamada através de um método de driver manager que é register driver. Tá? Registrando unicamente o driver por esse método. Não é necessário com esse comando. Tá? Com o comando assim. Bom, feito isso, você pode ir para o próximo step. Perceba que aqui são steps que você deve seguir. E, gente, isso vira muito chato depois. Tu vai cansar de fazer JDBC, tu vai cansar de fazer DAO, que é chato, tá? É mesmice, é a mesma coisa. Não tem nada mais chato que fazer isso. Mas beleza, é uma coisa que a gente tem que passar. Então, voltando, registrado o driver, eu posso, através do driver manager, conectar fisicamente. Então, a partir dessa segunda etapa, assim que ela é executada, eu estou conectado fisicamente no banco de dados. Né? Através da classe, a classe driver manager.getConnection, eu informo a JDBC URL, percebam aquela JDBC URL aqui, sendo mencionada. No caso, estou conectando com o MySQL, então JDBC, MySQL, /localhost, porque eu estou executando localmente na minha máquina. Na porta 3306, que é a porta default do MySQL, e /fastbuy, uma aplicaçãozinha que eu tinha aqui, o database fastbuy. E o que é esse vírgula, né? O método getConnection ele fornece várias assinaturas. Uma delas é essa que nós estamos usando, em que ele espera como argumento o JDBC URL, usuário e senha, que essas senhas são mega complexas. Se eu contar, vou ter que matar vocês. Então, feito isso, o getConnection vai retornar uma connection, ou seja, uma implementação concreta da interface connection. E a partir desse momento, nós estamos conectados fisicamente com o banco de dados. Um detalhe com relação a isso. Diferente da conexão HTTP, que é a conexão da internet, conexão entre bancos de dados ela fica aberta ad eterno até que um dos lados solte, que largue o osso. Né? Então, por exemplo, enquanto a sua aplicação Java estiver ativa e você não deu nenhum comando para abandonar aquela conexão, aquela connection vai ficar ativa na sua memória, na sua instância do Java, e a sua seção de banco de dados vai ficar ativa também. Então é o seguinte, se você criou várias conexões e não fechou, a sua memória RAID vai ficar lá em cima, né? A memória do Java vai ficar lá em cima, e o seu DBA vai ficar também lá em cima contigo. Porque ele vai ficar muito bravo com você, porque você não está fechando conexões com o banco de dados. Né? E, ou seja, isso é um recurso finito. Então, como está descrito aqui, a partir desse segundo step estamos conectados fisicamente. Bom, com isso, nós podemos começar a executar comandos no banco de dados. Então, através da conexão, da seção estabelecida no banco de dados, eu posso criar e executar comandos lá dentro. Então, vamos criar uma instância de um cara com capacidade de executar comandos no banco de dados, que é o statement, a interface statement. Tá? A interface statement é a interface mais básica de execução de comandos. Então, através dela que nós vamos executar os comandos de insert, update, delete, posso fazer de criação de tabelas, de criação de usuários, assim vai. Tá? Bom, criado esse cara com capacidade de executar comandos, que é o statement, eu posso, a partir daí, executar um comando, que pode ser um select, pode ser uma instrução de update, né? Ou seja, o que faz atualização num banco? Um update, um insert, um delete. Ele vai fazer um update no seu banco de dados. Instruções de DML. E, no caso aqui, foi escolhida a instrução de select. Então, é uma instrução de query. Então, nós usamos o statement obtido anteriormente,
class.executeQuery. E esse cara vai executar uma instrução de select no seu banco de dados, né, que perceba, não fica uma string. Vai executar um select e vai retornar um result set. O result set é o quê? O produto da execução, tá? E que você pode ler, né, registro a registro desse resultado. Desculpa, voltando. Então aqui, aquele código, né, desmontado, ele nada mais é do que esse código. Class.forName, class.forName, registro driver, driver manager.getConnection, passando a URL, usuário de conexão, senha de conexão, ganhou uma connection, qual a connection na mão? Você cria um statement, que é o cara com capacidade de executar comandos. Com o cara de capacidade de executar comandos, você executa uma query, execute query, passando um select, né? De novo, tem que ser uma tabela existente no seu banco, ela vai retornar um result set. Tá? O result set, a partir do momento que você tem ele na mão, você pode navegar nele usando um método next, contido em result set. Percebam que a implementação do JDBC ela é um modelo clássico de polimorfismo. Por quê? Você sempre vai trabalhar com a interface do JDBC, nunca com a implementação concreta. Por favor! Então, não vai colocar aqui a classe do MySQL, não vai colocar aqui a classe do Oracle, tá? Sempre programar para interface, você está interessado no comportamento básico fornecido pelo JDBC, não com o comportamento concreto fornecido pelo vendor, tá? Então, por isso que nós sempre implementamos para interface, não para programas para interface, não para implementação. Beleza? Bom, então com esse overview, né, sobre como conectar com o banco de dados, como executar um statement, como trabalhar com eles, vamos olhar aqui um pouquinho sobre como é o diagrama de classes dessas interfaces, né? Percebam que nós temos a interface connection, a interface statement e as interfaces de prepared statement, né? E a interface callable statement, que estendem a interface statement. Ou seja, elas têm um comportamento de statement e mais um cadiquinho. Aqui um pouquinho dos métodos principais de connection. Então, ele fornece o método de create statement, responsável por criar uma instância concreta da interface statement. O prepare statement, ou seja, o prepare statement, prepare esse comando, ele vai criar uma instância desse cara, e o prepare call, que é criar um callable statement para a chamada de uma store procedure. A interface statement possui o método execute para executar executar instruções SQL e retornar um conjunto de caras, execute query, execute update, e o batch, né, para você mandar várias instruções, execute batch, para você executar várias instruções que você adicionou anteriormente. Tá? O prepared statement é uma boa prática, porque ele previne o SQL injection, tá? E procurem sempre utilizá-lo, tá? Eu falo com mais detalhes mais à frente. O result set é uma interface simples de coleção de dados, né, equivalente ao cursor do banco. Então nós usamos o método next para navegar nos registros, tá? Ele retorna true ou false, ou seja, tem registro? Tem, então é true. Então você pode fazer um while true, enquanto houver próximo, ele vai navegar. Então, uma coisa que você não precisa fazer com o result set, né, se você, por exemplo, fez o select, aqui, voltar aqui no diagrama, você executou uma query. Vamos dizer que nessa tabela, a organização não houvesse nada.
ele sempre vai retornar uma instância populada para você de result set. Então não adianta você perguntar se ela for diferente de nula, ela sempre vai ser diferente de nula aqui nesse cenário, a não ser que você tenha um problema de conexão. Tá? Então você sempre deve, mesmo não havendo resultado, você sempre deve fazer um IONNEXT, né? Aqui um resultSet.next para percorrer. Por quê? O resultSet é uma interface que a característica dela é que ela retorna os registros de forma desposicionada. Então você sempre precisa dar um next para se posicionar no primeiro registro. Voltando. Então, vamos... Cara, como eu falo então, né? Vocês já estão irritados comigo. Vamos pro código, tá? Isso aqui é um pouquinho sobre... Eu falei pra caraca. Nem sei quanto tempo que eu já tenho. Vou fechar essa apresentação aqui. Então vamos pro código. Vai de novo então. Nossa, gente, vai ser a maior videoaula que eu já fiz. Estamos com 41 minutos. Vocês devem estar de saco cheio. Bom, falamos do JDBC. Vamos agora então de cara no código. Tá? Seguindo o padrão IVC, nós já criamos as entidades no pacote de modelo e vamos agora criar vamos usar o padrão DAO. O que é o DAO? O DAO é um padrão utilizado para... Aí, isso aqui é o Rafinha tossindo. O DAO é o padrão utilizado para você segregar as classes relacionadas à camada de persistência. Persistência igual a armazenar informação. Ou seja, você tirar de um meio volátil, que é a memória, e armazenar no meio físico. Isso nós chamamos de persistência. Então, a camada de persistência do Java vai ser gerenciada pelo DAO, que é o Data Access Object. Tá? Então, nós vamos implementar aqui um DAO bem simplão para conectar com esse banco de dados. Para conectar com a nossa aplicação. Vamos lá. Vamos lá. Para isso, caraca, eu comi bola. Para que a gente consiga usar o banco de dados, nós precisamos das bibliotecas dos drivers fornecidos por quem? Pelo vendor. Qual o vendor que eu escolhi? O Derby, né? Como eu falei para vocês, uma implementação simples e também de instalação bem simples. Então aqui é minha agendinha, ó. Aqui são os meus roteiros. Ó. Como que eu faço para baixar o Derby? Eu vou lá na URL da Apache, que é essa daqui, http://db.apache.org/derby. Então, que é um banco implementado totalmente em Java, tá? Bem legalzinho, bem simples. Por quê? Para não ter complicação, gente. Poderia ter escolhido outro também, como HSQLDB. Mas eu resolvi escolher o Derby porque é implementado em Java. Para ficar bonitinho. O HSQLDB também é. Tá? Então, eu já fui lá e já baixei o Derby. Tá? Baixei o Derby e coloquei aqui num diretório que eu tenho, que eu gosto de utilizar, chamei de Database Tools. Então aqui eu tenho vários bancos de dados e ferramentas de gerenciamento de bancos de dados. Então aqui eu baixei os binários, tá? Eu acabei não falando, mas aqui no Derby bem simplão, tá? Tudo que é da Apache é bom também. Então vim aqui no Apache, quando você chama aquela página no Derby, já aparecem opções de download para você já, sem muitas delongas. Então aqui, percebam que tem uma aba que é a do download, clica aqui e go ahead. Ele já está na versão 1.18. 1.18 não, ele está na 10.8, cabeçudo. Tá? Só clicar, eu gosto de baixar, sempre quando eu vou baixar um projeto open, eu baixo sempre o binário e o fonte. É excelente, uma excelente
forma de aprender a olhar código dos outros. E na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, em 99% dos casos, os projetos open são muito bem implementados e codificados. Por quê? Porque tem várias pessoas trabalhando, tá? Então, vamos adotar essa prática, né? Eu recomendo essa prática. Bom, me perdi já. Eu já falei sobre o derb, como baixá-lo. Vamos lá no diretório. Põe aqui no diretório. Já descompactei o zip dos dois, né? Percebam, eu estou com o binário, que é a instalação, e as libraries dele aqui. Descompactei essa bomba? Não. Então eu vou descompactar aqui. Tomara que ele seja rápido. Eu uso o 7-zip. Ele é uma instalação bem pequena, né, de 20 MB. Então, bem tranquilo, galera. Então, o binário. Vamos olhar aqui a estrutura do derb. Então, olha aqui que legal. O derb, assim que ele tem, né? Ele tem uma estrutura bem simples. Tá? Então, o que ele tem aqui? O bin. O que é o bin? O bin é onde ficam os arquivos dele de inicialização e de setup. Tá? O demo, essa é uma demonstração. Docs, a documentação. O Javadoc. O Javadoc do Java. As libraries, libs. Então, olha só, o derb client, para que você possa fazer acesso a esse tio aqui. Tá? E as classes de teste. Então, vamos dar uma olhada nesse index.html aqui. Vamos ver o que ele fala para nós. Então, news to derb, então o get started, né? Tem aqui um get started já para vocês. Development options, system requirements, né? Installing and configuring derb. Então aqui, instalando derb. Vamos lá, installing derb. Então aqui, olha só, tudo documentado, gente, é bem bacana. Então o que você pode fazer? Ou, ó, no diretório bin você tem os scripts de demonstração do programa, documentação, otimização e os otimizados, né? Tem os Javas já com baixo footprint, né? Para você liberar, para você trabalhar com debug, etc. Install derb, faz o download, unzip e abraço. Então, setup your environment, né? Então vamos ver como que a gente vai startar esse cara aqui, né? Aqui, ó, choosing a method to run the derb tools. Então seleciona o método de execução do derb tools. Então vamos ver qual que nós iremos utilizar. Então ele fala usando o shell, né? Usando um shell script. Então você precisa setar um derb home, né? Uma variável derb home, incluindo o Java Z, lá no bin. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar para rodar esse cara aqui. Nossa, gente, tá muito tempo. Bom, como levantar o banco de dados, né? Basta você acessar o diretório do derb no qual você descompactou, né? No meu caso aqui está no meu Java Tools, no meu Database Tools, tal, etc. Então, você acessa o diretório do derb chamado bin, onde vão ficar os scripts dele. Então, aqui tem um shellzinho, um batchzinho, como tem um shell, se você estiver usando o Unix e tal. Você pode acessar usando esse Start Network Server. Ele vai levantar o derb, né? Que vai ficar na porta 1527, se eu não me engano. Tá? Ele levanta bem rapidinho. Com isso você já pode conectar com
com esse banco de dados. Beleza? Vamos lá. Uma barulhada de máquina de lavar, né? Eu tô aqui na área de serviço de casa fazendo videoaula. Mas é isso aí. Bom, voltando. São 50 minutos de aula, galera. Caraca, mano, tô falando demais. Eu não escrevi nenhum código, vocês estão ficando bravos comigo já. Bom, então o nosso banco já está levantado. Vamos ver como configurá-lo aqui no Eclipse. Então vamos pegar o client do Derby. Então vamos lá pegar a biblioteca do Derby. Derby Client. Ih, perdi. Junto com a biblioteca, junto com o Derby, eu já baixo aqui já o lib que vem com as bibliotecas. No caso, é esse Derby Client aqui, tá? Se eu não me engano, eu acho que é ele, tá? Então vamos lá, pegar a criança. Tô falando mais baixo, né? Mas não é de propósito não, só foi porque eu acabei falando. Então, uma coisa que eu acho bem bacana quando você está no projeto Java, principalmente começando, ainda que não tem nenhum gerenciador de biblioteca em nada, então é bacana você criar uma pasta de bibliotecas dentro do seu projeto. E é o que eu vou fazer aqui. Então vou acessar o projeto lá do Coqueodonto, que está aqui. Usuários, vídeo, aula, Coqueodonto. Então eu vou criar uma pasta minha aqui dentro. Então no próximo que eu vou fazer o zip agora lá para mandar pro Code Google, ele já vai vir com essa pasta aqui. Então quem quiser não precisa ficar se preocupando em baixar tudo não. Só baixa o Derby lá. Tá? Que eu não vou acabar não colocando lá porque é muito grande, assim não faz sentido. Então eu vou criar uma pasta aqui chamada lib. E aqui dentro eu vou colocar todas as bibliotecas que nós vamos utilizar. Que por enquanto só é a Derby Client. Que também não lembro de cabeça e é também, tá? Mas se não acontecer da pau a gente arruma. Coloquei aqui. Como é que faz para configurar o teu projeto no Eclipse para aceitar novas bibliotecas? Bom, você vem aqui, olha só aparecendo aqui, ó, Homemade. Vem aqui no projeto, você pode clicar com o botão direito, Properties, né? E vem aqui no... errei. Errei de novo. Estou lost. Aqui no Properties você vem em Java Build Path, estão vendo? Em Java Build Path. Aqui no Java Build Path tem a pastinha de libraries, estão vendo? A abinha de libraries. E aqui você pode adicionar. Como nós criamos um jar, vamos adicionar aqui o jar. Ó. Jar. Não é aqui não. Não é nem vocês. Ele me reconheceu, mas não reconheceu não. Vamos lá, é de Excel já não tem problema. No caso cair numa pasta totalmente esdrúxula aqui, né? Vamos acessar a pasta do projeto. No caso de vocês, provavelmente está em outro lugar. Gente, esse Windows é triste, gente. Deus do céu, cada hora de um jeito. Isso. Coqueodonto. Lib. Pronto, aqui a criança. Ok, gente. Tá aqui a biblioteca do Derby, tá? Então já está apto a trabalhar. Ok. Então olha só, ele vai adicionar aqui a biblioteca.
né? Percebam que aqui, ó, Referenced Libraries, vai aparecer aqui outras bibliotecas, tá bom? Uma outra forma que eu acabei não mostrando era você clicar com o botão direito, vir aqui em Build Path, que é mais simples, tá? Essa primeira forma foi muito mais complexa, essa aqui é muito mais simples. Então você pode vir aqui, ó, Add External Libraries, Add Libraries, ou Configure Build Path. Se você faz Configure Build Path, você vai para aquela janelinha que eu estava até então. Beleza, mano? Então, super chique. 5 no meu projeto, cabeçudo. Você viu que apareceu lá o diretório lib, ó. Tá vendo? Bem legal. Então aqui ele já vai também com... Assim que eu comitar esse repositório, esse código no servidor, essa library já vai para lá também, tá? Vai fazer parte das bibliotecas. No caso, a gente não vai fazer controle do código que tem dentro dela, mas ele vai fazer controle desse binário como um todo, tá? Legal, 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 legal. Então vamos aqui, vamos fazer com que ele... O NetBeans não, desculpa gente, estou falando NetBeans, mas o Eclipse conecte com o banco de dados. Então vamos aqui, ele tem uma perspectiva que eu não lembro qual é, mas eu vou descobrir aqui, que é de database. Olha lá, database development, tá vendo? Vou clicar nesse telinho aqui, ó, database development. Então você pode conectar com sua database, ó. Olha só que legal também. Então tá vendo aqui Database Connections? Você pode criar uma conexão com o seu banco de dados. New Connection Profile. Então você vou selecionar aqui o Derby, que já tem uma pré-configuração. Tá vendo? Derby. O location dele. Ah, aqui está falando do embedded, eu não quero embedded. Aqui, ó, client derby, esse cara aqui, que eu quero. Esse com jar, esse cara aqui, ó. Aqui no New Driver Definition, né, acabamos entrando, vamos selecionar Derby Client, tá, que é o que nós queremos usar, não Embedded. Vamos aqui em Java List, venham, editem o Java Zip, né, que nós estávamos aqui, ó, edit jar zip. E seleciono o Derby. No caso eu coloquei do projeto mesmo aqui, sempre dou, você dei nome em piedade. Ok, João. Eu não lembro de cabeça se ele tem um usuário desse jeito. Então, o database, vamos criar aqui um database que é o nosso database de coq. Então aqui vai ser o coq. Perceba que ele está passando uma instrução de create, ou seja, ele vai criar esse database aqui na hora, tá? Vou manter o save password. Vamos fazer um teste connection. O máximo vai acontecer da pau aqui, gente. Aí eu vou passar uma caramba. Ó, pensa se for. Então, olha só o URL que nós vamos usar, vocês estão vendo? Então aqui, ó, é esse cara aqui nós vamos aqui, vou até dar um Ctrl C aqui, porque eu não vou decorar essa URL mesmo. Não decoro não, né? Então olha só que bacana, tá aqui a nossa database criada, tá vendo? Chique. Estamos conectados usando o nosso, o Eclipse. Bem bacana, né? Então temos aqui os esquemas. Estão vendo? Estão vendo aqui, ó, aparece o esquema app também.
as tabelas e etc. E o nosso database, o nosso core. Então vamos lá. Um generate um DDL, né? Ou seja, um Data Definition Language. Que absurdo, o que eu fiz aqui? Bom, galera, como eu estava com dificuldade, que eu não lembro a sintaxe de criação de DDL do Derme, então eu fui dar uma colada, né, para criar, eu criei aqui para a tabela paciente, né? Esse script eu vou deixar disponibilizado, tá, para vocês, junto com o projeto. E aí fica simples, né, para você simplesmente pegar as tabelas e mandar executar. Então, a tabela aqui já está criada, né? Eu já selecionei todo o registro e dei um execute all aqui, né? No caso, quando você pegar o script, você vai pegar os comandos e mandar executar da forma como a gente já configurou, né? Como a gente já configurou o Database Connection do Eclipse, tá? Você pode fazer isso na sua casa, tá? Se você quiser usar uma outra IDE para fazer acesso ao banco de dados do DERP, também pode. Se quiser fazer no dedo, também pode. Mas, e aí é só criar as tabelas. Então criamos a tabela paciente com os atributos, tá? O endereço ID ainda vou deixar aqui, né? Uma foreign key, depois eu vou criar aqui a foreign key do endereço. Cara, como é chato criar tabela, então. E aí vocês podem fazer isso na casa de vocês. Vou salvar o projeto. No caso aqui, ele já pede para que eu faça depois o sincronismo. Ai, nem lembro. O que tá falando aqui, bicho? Ah, por causa desse cara. Tá? Bom, galera, eu vou finalizar por aqui, porque nós já partimos, já estouramos. Vocês devem estar querendo me bater já. Tá? Eu peço desculpas pela demora, mas não conseguimos abordar todos os assuntos, né? Como, por exemplo, o principal, que era criar o nosso DAO. Então, a aula que vem nós codificaremos mais, vamos fazer só a implementação do DAO de fato. Já trago todas as tabelas criadas, né? E aí vocês podem brincar e se divertir fazendo isso. Beleza? Beijo do bicho. Boa noite para vocês. Já são 11 horas da noite. Deus do céu. E vamos ficar por aqui. Falou? Eu vou publicar isso aqui lá no Vimeo, no YouTube e sei lá onde mais. Onde a gente quiser mais. Beleza? Galera, critiquem. Falem mal. Assim, vício, para de falar então. É vício de linguagem. Já depois que eu falei, já foi. Tá? Obrigado, gente. Abraço. Fui.